Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live para falarmos de temas que vão dar qualidade à nossa vida. Estou aqui. Olá, Bia. Olá, Pimenta Artes. Lucas. Deixa eu fixar o comentário aqui para a gente poder... Cadê fixar comentário? Para a gente poder falar sobre. Olá, Fernando. Olá, doutora Caroline. Coisa boa. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Obrigado pela presença. Enquanto o pessoal vai dando continuidade aí, né? Entrando junto conosco aqui, para a gente poder começar a nossa live, queria que vocês já me dessem um pequeno feedback a respeito de como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo. Hoje eu consegui colocar um fundinho musical aqui e tô com fone de ouvido, né? Mas me dá um feedback aí, pessoal, como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, para eu poder saber como é que tá. Oi, Luca Andrade, seja bem-vindo. Neuci Justina, seja bem-vinda. Tá tudo ok com o áudio, com o vídeo? M Reflexão 10, seja bem-vindo. Beleza, que coisa boa. Giovana Makeup, seja bem-vinda. Tá tudo ok? Então beleza, vamos passar para os recadinhos do começo, né? Enquanto o pessoal vai entrando, vamos ver como é que tá as coisas, né? Pessoal, sexta-feira nós temos a nossa tradicional desse ano de 2020, Live da Zoeira. Quem teve presente na Live da Zoeira de sexta-feira passada viu tanto que o negócio é legal. Vocês viram, né? Quem teve presente se beneficiou de uma série de coisas que o nosso convidado ilustre, o nosso coacheleiro amoroso, ajudou muita gente. 3 pessoas se beneficiaram, hein? Então, sexta-feira agora teremos a nossa Live da Zoeira novamente. E eu vou dar continuidade ao tema da live da semana passada, de sexta-feira passada. Porque algumas pessoas quiseram participar, não deu certo, e aí queria participar de novo. Então, o tema ainda vai ser o mesmo, tá? Depois eu vou trocar de tema. O tema vai ser: não sei se caso ou se compro uma bicicleta. O que fazer, né? Então vamos ter a presença ilustre do nosso coacheleiro amoroso. E vai ser sexta-feira, 21 horas também, tá? Live da Zoeira. Pessoal, essa live aqui vai ficar disponível 24 horas, depois eu disponibilizo ela no meu canal do YouTube, tá? Oi, mãe, seja bem-vinda. Carol, seja bem-vinda também. Pessoal, compartilha com alguém essa live. Se você sabe de alguma pessoa que precisa aprender a lidar com gente dissimulada, talvez você pode fazer um favor, né? Contribuir com o conhecimento que essa pessoa precisa adquirir. Compartilhe essa live com mais uma pessoa, ou 3, ou 5, ou algumas tantas que você queira, tá? Pra gente poder contribuir com o crescimento dos seus semelhantes. Por amor a Deus, compra uma bicicleta, Érica. Tem muita gente que, né? Enfim, a população continua casando, né? O povo ainda quer casar. Então vamos para a frase do dia, pessoal. Sheila Oliveira, seja bem-vinda. Frase do dia hoje é uma frase bem bonita de Bob Marley. Eu consegui achar uma frase interessante sobre esse tema. Ô Ricardo, ó que legal, Ricardão tá aí, ó, que bom, fico feliz. Obrigado pela presença. Tere Gonçalves, Juliano que chegou agora também, obrigado pela presença. A frase do dia é a frase de Bob Marley, ele diz o seguinte: o ideal seria que todas as pessoas soubessem amar no mesmo tanto que elas sabem fingir. Nossa, essa frase é pá, uma porrada na cara, né? Muito boa. Achei muito legal essa frase e quis compartilhar com vocês. Depois eu disponibilizo ela no feed do Instagram, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Chega de enrolation. Eu acho que já foram 5 minutinhos iniciais. Vamos começar a live em si, né? Vamos entender um pouco mais desse universo de dissimulação, né? Então vamos lá, primeiro para a gente falar desse tema de pessoas dissimuladas, eu vou precisar entender e conceitualizar, trazer um conceito, uma noção, né? Uma definição. O que de fato significa, o que é de fato uma pessoa dissimulada, né? Então vamos trazer algumas definições, tá? Essas atitudes que eu vou descrever aqui agora, elas têm que ter uma frequência, pessoal.
tá? Uma recorrência. Então, segundo o dicionário e algumas outras definições, pessoa dissimulada é aquele que oculta, né? Que guarda os seus sentimentos reais, as suas intenções, aquela pessoa que fica camuflando as coisas. É uma pessoa fingida, falsa, né? É aquela pessoa que finge que não vê, finge que não ouve, finge que não sente, né? É aquela pessoa também que quando ela é pega fazendo algo errado, ela se faz de vítima, ou ela tenta mostrar que não tem nada a ver com o acontecido. Isso é dissimulação, né? Então, em linhas gerais, é quem está sempre, lembra da palavra sempre, frequência, recorrência, escondendo alguma coisa. Só que aí a gente vai entrar nos pormenores de alguns detalhes aí interessantes. Tá. Perante esse conceito, precisei conceitualizar para a gente poder ter um ponto de partida. Vamos falar do oposto. Precisamos saber o que é o polo oposto da dissimulação. Seria a franqueza, ser uma pessoa franca, né? Franqueza nesse sentido. Seria uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira, uma pessoa sincera e uma pessoa direita, né? Uma pessoa que faz tudo com ética e tal, tudo certinho. Então esse seria o polo oposto da dissimulação. Beleza. Só que tem uma notícia não muito positiva. O fato é que todo ser humano dissimula. Todo ser humano faz isso. Por quê? Se a gente parar para fazer uma comparação, na natureza, a gente vai lá observar a natureza, a gente está lá numa selva, por exemplo. Você vai ver que alguns insetos, eles se camuflam. O camaleão, por exemplo, ele se mistura com as cores do ambiente. Tem uma utilidade essa camuflagem, é uma espécie de dissimulação. O inseto, ele está se escondendo de quem? De algum potencial predador, para manutenção da sua própria vida. O objetivo é se manter vivo. Por isso que na natureza existe isso aí. Por exemplo, existem outras técnicas também de camuflagem que, sabiamente, algumas instituições sociais aproveitaram dessa sabedoria da natureza para utilizar. Em guerras, por exemplo, que é onde tem mata fechada, alguns no exército, por exemplo, eles vão lá, se camuflam, né, se misturam ali para poder se esconder, para poder combater um inimigo perigoso, severo, grave, né? Então, existe isso também, né? E nesse ponto, tem uma certa utilidade a dissimulação para a natureza e para alguns contextos específicos, né? Claro que eu não vou sair contando tudo da minha vida, eu tenho que viver como se fosse um livro aberto, não tem nada a ver com isso não, tá? Agora, vamos entender outras questões. Por quê? Você já parou para pensar? Por que as pessoas dissimulam? É uma curiosidade interessante, né? Tipo assim, para que as pessoas fazem isso, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a pessoa tem que manter um bem-estar, um equilíbrio, benefícios, coisas específicas de sua vida, né? Então assim, você não vai ficar contando para todo mundo quanto que você ganha, onde você trabalha, o que você faz. Não é para todo mundo que você conta. Então, às vezes, a gente se comporta de uma forma dissimulada nesse sentido. Tá tudo certo com isso, não tem nada de errado, né? Dependendo do que você faz, você tem que dissimular mesmo, né? E nesse ponto, nós, seres humanos, temos um problema. Nós, como seres humanos, deveríamos ser uma raça unida. Os leões, os búfalos, as vacas e tal, todos eles agem em bando, em coletivo. Os pássaros, né? Todos agem em bando. O que um percebe, todo mundo segue confiante que o outro vai proteger o bando inteiro. Se um percebeu um sinal de alguma coisa problemática, no movimento que um faz, o bando corre atrás. Nós, seres humanos, não. Ao invés de nós nos ajudarmos, a gente foi percebendo que por uma série de fatores, de problemas aí específicos, nós lutamos contra nós mesmos, né? Contra os nossos semelhantes. Isso não deveria ser assim. Desde que o mundo é mundo, seja por aspectos de termos evolutivos, né?
darwinistas ou por explicações religiosas, o ser humano é um ser humano que erra, que peca, vamos colocar assim no termo religioso, e no termo darwinista, o ser humano é um ser humano que compete, que quer garantir uma competição, ali, a lei do mais forte, né? Aquele que é o mais forte sobrevive, né? Então, nesse aspecto, nós deveríamos nos ajudar e a gente acaba nos atrapalhando uns com os outros. Sabendo disso, que um ser humano luta contra o outro, independente se são inimigos ou se moram na mesma casa, né? Porque às vezes acontece isso também. Eu preciso entender o seguinte: para eu saber, né, assim, até que ponto que eu tenho que fazer isso ou não, eu tenho que entender com quem que eu estou convivendo, né? Se eu conto, por exemplo, um sucesso para alguém, uma conquista para alguém, e essa pessoa, ela começa com atitudes estranhas comigo, me punindo, brigando comigo e tal, eu já não falo mais, já mudei com aquela pessoa. Então, aquela pessoa que viu que eu fiz algo positivo para mim mesmo, né, eu me engrandeci e tal, ela foi lá e me deu uma cacetada. Quando eu encontrar com essa pessoa de novo, eu vou falar alguma coisa para ela? Dos meus ganhos, dos meus sucessos? Não, eu vou dissimular. Ah, o que você anda fazendo? Não, nada não. Tô aqui de boa, tal, não sei o quê. Por quê? Porque previamente a pessoa foi lá e me deu uma cacetada. Então, naturalmente, por conta desse histórico, eu vou dissimular mesmo, né? Então, nesse ponto é isso, tá? Tem coisa que a gente sabiamente faz para se proteger, um mecanismo de defesa, praticamente, né? E por isso é que eu não posso ser 100% sincero com coisas da minha vida, porque envolve riscos, é isso que eu queria falar também, né? Existem coisas que eu tô ali numa situação complicada, né? Porque eu sei que o ser humano não é um ser humano 100% altruísta, que cuida do outro 100%, né? Às vezes quer um problema. Só que vamos entrar nos pormenores aqui da coisa, né? Sabendo que o ser humano é um ser humano que pode me prejudicar e tudo mais, e que existem seres humanos que não são 100% sinceros, etc, etc, algumas pessoas se tornaram muito boas para fingir, para conseguir conquistar as coisas, né? Necessidades, atender necessidades. Se vocês tiverem curiosidade, existe um autor chamado Abraham Maslow, que ele criou uma hierarquia de necessidades. A clássica pirâmide de Maslow, né? Muita gente já estudou sobre ela, fala sobre as necessidades básicas das mais refinadas no ser humano. Então tem lá fome, sede, frio, abrigo, calor, sexo e tal. E aí reprodução, né? E aí vai para as outras mais abstratas, mais refinadas, por exemplo, senso de realização, descoberta da missão pessoal, né? Valorização, reconhecimento, são necessidades abstratas que não garantem sobrevivência de ninguém, né? A sobrevivência biológica é mais uma coisa primitiva mesmo, instintiva, de comida, de alimento e coisas nesse sentido, né? Então, sabendo dessas necessidades, dessa hierarquia de necessidades, o ser humano quer alcançar objetivos. E às vezes, a forma que todo ser humano deveria conseguir alcançar esse objetivo seria pelo método da cooperação mútua. É assim que a sociedade se constitui sociedade. A gente só evoluiu como ser humano através da cooperação. Apesar de terem seres humanos um pouco problemáticos, nós cooperamos muito uns com os outros, graças a Deus, né? E por isso é que nós precisamos entender quem é que não está querendo manter a lei da cooperação humana, porque é como se fosse uma espécie de uma lei. Por exemplo, vocês querem ver como é que a cooperação é uma coisa intrínseca dentro de nós, que a gente às vezes nem para pensar, e pode ser cultural, enfim, mas foi feito um experimento com bebês, e prova que isso vem de dentro da gente mesmo. Bebês pequenos mesmo, assim, nem verbais os bebês eram, só andava. Foi falar do experimento. O experimento foi o seguinte: alguns adultos colocaram bebês numa sala, e um dos adultos, que era pesquisador, ele ia fazer alguma coisa e manifestava uma dificuldade. Por exemplo, o adulto pegava um livro, e esse livro ele ia tentando colocar dentro de um armário, só que a porta estava fechada do armário. E aí ele fazia isso e ficava insistindo lá, e o bebê observando, né, no campo de vista do bebê.
ele ficava lá insistindo, tentando colocar o livro lá e não estava conseguindo. Aí o que eles queriam ver? Se o bebê ia fazer alguma coisa. Aí o bebê não falou nada, levantou, saiu lá, foi lá, abriu a porta do armário para ele colocar o livro dele lá dentro. Ninguém pediu nada, eles não falaram nada, simplesmente nada. Se colocaram só o bebê lá e fizeram isso. Ou seja, o bebê teve a iniciativa de ajudar. A mesma coisa com relação a dar uma comidinha para um bonequinho lá, dividir comida, alguma coisa assim, né? Tá, isso aí é um exemplo de criança. Outro exemplo seria o quê? Quando nós estamos no trânsito, por exemplo, a gente vê um acidente, ou então acontece algum acidente que a gente presenciou ali naquele momento, qual que é o nosso primeiro instinto? A nossa primeira vontade é de parar e ir lá ajudar a pessoa, se ela estiver gritando, sofrendo, meu Deus, socorro, isso aqui. A gente quer fazer alguma coisa, a gente tenta ajudar a pessoa de alguma forma, né? Isso prova o quê? Isso mostra o quê? De que nós, seres humanos, temos dentro de nós o que a gente chama de altruísmo, de empatia. A gente tem isso dentro da gente, né? E aí, nesse ponto, a gente tem que entender isso. Nós temos a cooperação, mas tem gente que quer atrapalhar isso, né? A gente quer atrapalhar. Então, eu vou ensinar daqui um pouquinho, tá? Como que você pode identificar esse fulano que não quer cooperar. Aguenta um minutinho. Tá, então vamos lá. Vamos supor que você tá lá, tem uma pessoa querendo tomar seu cargo, uma pessoa querendo tomar sua namorada, seu namorado, né? Uma pessoa querendo te humilhar na frente de pessoas, te difamar porque você tá tendo algum destaque que ela queria ter e você tá tendo e ela não, né? Ou então uma pessoa que quer te explorar naquilo que você dá conta de fazer mesmo, de beneficiar ela. Enfim, talvez daí que venha o ditado, né? De boas intenções, entre aspas, o inferno tá cheio, né? E aí o que acontece? A pessoa vai aprender a fazer disfarces, ela vai dissimular para poder alcançar os objetivos dela, os interesses pessoais dela. Então, ela vai fazer o quê? Se aproximar de você, né? Ela vai esconder as intenções, os interesses ocultos dela. Se ela quer, sei lá, comer de graça na sua casa ou alguma coisa assim, ela vai esconder isso. Aí vai chegar lá do nada, nossa, lembrei de você, vim aqui te visitar próximo do almoço. Mas o interesse dela, na verdade, era comer sem pagar, né? Enfim, ia lá, ela ia sabendo que você ia convidar ela para comer, então ela tinha alguma ambição ali dentro, ela tinha um objetivo, né? E ela dissimulou aquilo. E o fim último da interação que ela tem é o egoísmo dela, não é você. Aí a gente já tem um critério. Então, o que a gente tem que fazer? Ficar atento, observar a pessoa, né? Então, assim, você tem alguma coisa, você possui alguma coisa, você entende alguma coisa que o outro quer. Você tem algo que o outro quer ou precisa de alguma forma, né? E aí você pode parar e pensar assim, poxa, Gulliver, o que você está falando? Aí, nessa sociedade nossa que a gente vive, todo mundo quer alguma coisa. Todo mundo precisa de alguma coisa, não é assim? Por exemplo, se eu não sei algo, eu vou perguntar quem sabe, né? Sim, concordo. Isso é dissimulação? Eu me aproximar de alguém para poder puxar um assunto de alguma coisa que eu quero saber? Não, esse é o problema. Como é que surge a dissimulação? Então deixa eu diferenciar. A pessoa não é dissimulada quando ela é honesta, ela é sincera. Lembra que eu falei lá do conceito? Ela fala, ela publica verbalmente o que ela precisa, ela fala do que ela quer e ela vai lá e se comporta igual ao que ela está querendo, ao que ela está dizendo, né? É o que a gente chama de coerência. Eu falo o que eu preciso, vou atrás e a pessoa me oferece. Ponto. Assim é as relações comerciais e qualquer outra coisa, do tipo assim, ô fulano, tô precisando de um favor, seria possível você isso, aquilo por mim? Depois eu dou um jeito de recompensar, se você estiver precisando de alguma coisa, você pode contar comigo que eu faço pra você. Aí a pessoa fala assim, tá, não, então beleza, vou te ajudar. Aí beleza, tá sendo ok, é uma troca ali legítima, né? A pessoa tá lá conversando com você numa boa e tal, tá sendo honesta, não tá sendo dissimulada. Agora, nós sabemos que
Por exemplo, você quer um emprego, você vai imprimir um currículo, vai numa empresa, né? Envia um e-mail, beleza, você quer, fala, não, tô afim, quero isso aí mesmo, tal, beleza, vai lá e fala, tá lá. E qualquer outra coisa é assim, né? Então, a sociedade em geral, ela tem uma estrutura que nos facilita sermos sinceros, sermos honestos, né? Então, se a gente segue isso, beleza. Agora, por exemplo, existem os contextos que aí entra a parte principal. Como é que eu lido com isso ou como é que eu identifico, né? Eu preciso saber dos contextos. Quando é que surge a dissimulação? O que vocês acham? A dissimulação surge em que contexto? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando? Que ocasião que acontece assim que a pessoa, manifesta uma dissimulação? Existem alguns contextos que a pessoa manifesta essa dissimulação. Por exemplo, eu falei um pouquinho anteriormente sobre os interesses. Todo ser humano tem interesse. Então, se eu quero algo de alguém e eu não falo claramente o que eu quero da pessoa, eu oculto a minha intenção de obter dela aquilo que eu quero, eu vou começar a dissimular. Então, por exemplo, como eu citei lá do exemplo do almoçar de graça, né? O meu interesse é o quê? Matar minha fome. Estou com fome. Lembra da hierarquia de necessidades de Maslow? Tá lá. Fome é a mais base, da base de todas, né? Aí eu tô lá e vou lá. Quero comer. Só que eu não chego e falo assim, fulano, eu tô com fome, nossa, eu tava passando aqui perto, eu posso almoçar aqui na sua casa? Seria muito melhor, né? Mas não, a pessoa fala, fulano, nossa, eu tava passando aqui perto, lembrei de você, me deu uma saudade de você, fulano. Quanto tempo a gente não conversa, nossa, eu vim aqui. E aí fica puxando assunto pra te convidar pra entrar, e aí tá fazendo almoço, fica aqui pra almoçar, mas não precisa, não, mas eu vou incomodar vocês e tal, não, fique, faço questão que você fique e tal, e o inocente lá todo acreditando, né, que é por isso mesmo, que lembrou de você e tal, e não, no fundo, o que a pessoa tá querendo é o quê? Só comer. Como é que você sabe que o interesse da pessoa era só comer? Depois que ela almoçou, ela some, não lembra de você mais. A saudade, gente, ela tem um tempo de duração dentro da gente. Quando eu sinto falta de alguma coisa, eu interajo com o que eu estou sentindo falta e eu quero manter contato com aquilo que é bom. Eu mando uma mensagem um dia, mando mensagem 2 dias, 3 dias, uma semana e tal, não sei o quê. Às vezes eu me distraio com outra coisa, mas volta e meia eu converso com aquela pessoa de novo. Eu mantenho contato quando a saudade é genuína, de verdade. Não é assim? Então, interesse. Outra coisa é a disputa, né? Quando eu quero disputar alguma coisa, algum item de valor, por exemplo, né? E na sociedade nossa existem o quê? Valores financeiros, existem valores de status, poder, né? Poder, né? Assim, eu posso direcionar pessoas para fazer algo por mim e tal, enfim, né? Existem valor de prazeres, né? Prazeres, assim, viajar, comer comida gostosa e outros prazeres que vocês entendem qual, né? Então, assim, essa disputa por esses 3 pontozinhos, dinheiro, status e prazer, faz com que as pessoas dissimulem. Por exemplo, se você tá trabalhando numa empresa e você tem uma posição específica lá nessa empresa e você tá lá vendo que dentro da empresa existe o que a gente chama de progressão de cargos, né? Você poder subir de cargo. Só que não tem cargo de liderança para todo mundo. Não tem. Só tem um cargo de liderança. Geralmente, quem ocupa esse um cargo de liderança deveria ser a pessoa com a competência para isso, né? Só que na prática a teoria é outra. Porque quem vai para aquele cargo de liderança específico vai ser alguém que vai dissimular. Vai ser alguém que está lá competindo para alcançar aquele status, aquela posição hierárquica na empresa. Então ela vai simular uma amizade com o chefe, porque o objetivo secundário dela é o cargo.
ela vai fazer uma série de coisas, vai se aproximar, nunca falou com você, ou com o chefe, ou sei lá o que, se aproxima, começa a tecer elogios para a pessoa, né? E vai falando, e vai se envolvendo de uma forma tal que você vai até estranhando isso. Vai até estranhando. Ou seja, ela está disputando. Se alguém, ela simula ciúme, né? Se chega alguém perto desse chefe lá que pode promover ela, por exemplo, né? Ela fala assim, não aproxima de fulano, ele não é seu amigo, não aproxima de fulano, ele, nossa, que fulano lá, não sei o que, põe defeito até, né? Ou seja, tá criando todo um contexto de bondade, né, entre aspas, assim, mas no fundo, o que ela quer é disputar o cargo hierárquico lá, né, de liderança. E aí você vai percebendo, em contexto empresarial isso acontece demais da conta, meu Deus do céu. Principalmente quando existe a possibilidade de um ganho de uma posição hierárquica específica dentro da empresa. Isso acontece mesmo, as pessoas dissimulam demais. E também no contexto do dia a dia, por exemplo, né? A pessoa não aprendeu a renunciar às escolhas que fez de vida e aí tá lá, num relacionamento, né? Tá lá no relacionamento. Olha para um fulaninho ou olha para uma fulaninha do lado, fala assim, nossa, tem um negócio diferente ali, vou disputar aquela característica. Aí entra no jogo da coisa, né? Vocês já entenderam todo o resto, né? Não precisa aprofundar. E a mesma coisa é aquela cobiça, aquela disputa por coisas financeiras e materiais também, né? Que é autoexplicativo. Tá, mais coisas. Qual outro contexto surge a dissimulação? É quando a pessoa tem uma vontade de uma vingancinha dentro dela. Sabe assim? Aquele prazer na maldade, aquele prazer em prejudicar pessoas. Tem gente que é maldoso mesmo, de coração ruim, sabe assim? Que sente vontade de fazer o outro sofrer ali mesmo, talvez por um histórico de vida difícil, né? Quer fazer todo mundo sofrer o que ele sofreu, porque ninguém merece ser feliz, não. Ele nunca foi, por que os outros têm que ser? Né? Tipo assim. Então, por alguma injustiça que ele sofreu na vida, alguma coisa assim que outra pessoa fez com ele, ele quer pagar na mesma moeda com aquela pessoa, né? E aí, o engraçado é isso, né? Todas as vezes que você, sei lá, faz uma coisa injusta com uma outra pessoa, sem perceber ou percebendo, você está estimulando o outro a se vingar de você. Né? A pessoa que foi injustiçada, né? Você cometeu uma injustiça, você está estimulando o outro a querer se vingar, né? Por isso que você ser honesto de verdade, o que eu estou chamando de injustiça aqui? Você falar uma coisa e as suas atitudes mostraram o contrário. Nossa, falando, como eu tô com saudade de você, e você tá próximo do horário do almoço, você almoça, conversa, e aí depois conversa, você pega e some da vida da pessoa. E a pessoa se acha injustiçada por isso. Como assim eu deixei fulano entrar na minha casa porque só veio aqui para comer de graça? Tô citando um exemplo bobo, tá, gente? Mas você sabe que a coisa é muito mais ampla e mais complexa que isso, né? Não vou citar outros exemplos para não doer em ninguém. E aí você percebe que a pessoa foi injusta com você, porque ela não estava preocupada com você, era com a comida dela que ela estava com fome. E aí você quer se vingar da pessoa. Quer saber? Eu vou me vingar dessa pessoa. E você devolve na minha moeda, tá passando perto da casa dela, vai lá. Ô fulano, que legal você tá aqui. Aí você vai ser dissimulado tal e qual, né? Nossa, tava lembrando de você, não sei o que. E aí você vai vingando, você vai vivendo nesse olho por olho, dente por dente, sabe? A coisa vai ficando difícil dentro de você. Viver dentro dessa dinâmica é um trem que custa energia, a pessoa se desgasta dentro disso, né? Enfim, mas tem gente que gosta. Então, nesse contexto de vingança, a pessoa simula estar se aproximando de você por um motivo qualquer, mas ela quer devolver, ela quer te fazer, sabe assim, ela, oi, tudo bem, não sei o que, mas volta e meia ela te casqueta, ela vai lá e te dá uma alfinetada que dói lá na alma, sabe? O objetivo dela é esse. Faz de amiguinho para poder, ou amiguinha, né, no caso, pode ser mulher também, para poder ir lá e te dar uma pisada bonita, né? Então tem isso. Mais um contexto que pode surgir de simulação. Mais um contexto. A pessoa está querendo se safar de uma punição que ela pode receber por algum erro cometido. Olha que grave isso, né?
Então, assim, criança a gente observa muito isso, né? Tem um vídeo que ficou famosíssimo na internet aí, achei muito bonitinho. É uma menininha bem pequenininha e um menino maior. E aí, o que aconteceu, né? A mãe viu que a menina fez um desenho lá, rabiscou uma parede ou fez um desenho num papel lá que eu não lembro direito, que não podia fazer aquele desenho. Ou podia, a mãe simulou uma braveza, né? Aí a mãe pegou o desenho lá e falou assim, pros dois, né? Colocou os dois lá pra conversar com eles e falou assim: quem fez, bem brava, né? Simulando braveza. Quem fez esse desenho aqui? A menina já se acusou, né? Ah não, mãe, foi ele, acusando o irmão dele, né? Ah não, dela. Ah não, mãe, foi ele. Quem fez? Fala pra mim. Aí o menino: não, mãe, não fui eu, foi ela. Aí ela: não, mãe, foi ele. Aí começou a chorar, de verdade, chorar, assim, simular um choro lá, e chorava. Aí a mãe pegou e falou assim: porque se me falar quem fez esse desenho, eu achei esse desenho lindo, vai ganhar um presente. Aí ela: mãe, fui eu. É, exatamente, a mãe falou o nome deles. É a Manuela e o Arthur. Que ela ficava assim: foi o Arthur, mãe, foi o Arthur. E o Arthur: não, mãe, foi a Manuela. Aí quando a mãe reconheceu que o desenho tava lindo, que não sei o que, aí ela: não, mãe, fui eu que fiz, não sei o que, parou de chorar na hora, né? Ou seja, pra se safar da bronca, pra escapar da bronca, ela foi dissimular. Ela foi acusar o irmão de que tinha feito o desenho, sem na verdade tinha sido ela, e tinha sido ela mesma, né? Então assim, isso acontece, né? Até em realidades mais amplas, né? Quando envolve um crime, alguma coisa assim, tem muita gente que se faz de santo, né? É aquele tal negócio. Então esse é um outro contexto que surge de dissimulação. E assim, não é só crime não, qualquer coisa errada, de fato, né? Faz a pessoa dissimular. Realmente, mãe, foi isso mesmo. Ela falou assim: mãe, esse desenho eu fiz pra você, mãe, tá muito lindo. Foi muito engraçado. Depois digita no Google aí, no YouTube, Manuela e Arthur, pra vocês verem. Muito divertido, é bem engraçado mesmo. Então, para se safar de alguma punição por um erro cometido, que não deveria ter feito algo, né? Descumprir um combinado, qualquer coisa assim, as pessoas geralmente tendem a dissimular. Tá, que mais? Que outro contexto? Tem mais dois, tá, gente? Tem mais dois contextos. Outro contexto: fuga do desconforto. Seja por obrigação, seja por opção, ou seja pela própria situação mesmo do desconforto que é inevitável, né? Por exemplo, temos aí um personal nos assistindo, né? Desse povo da área da saúde, né, fitness e tal, quem nunca ouviu aquelas desculpas assim: ah não, nossa, hoje eu tô tão cansado, trabalhei o dia inteiro, não vamos treinar não. A fuga do desconforto, tá simulando um cansaço, a pessoa às vezes não fez nada o dia inteiro, ou então trabalhou de uma forma leve, ele não trabalha carregando saco de cimento nas costas, entendeu? Às vezes fica sentado o dia inteiro ali, é um cansaço mais mental, fisicamente a pessoa tá zero bala. Se ela for fazer atividade física, ela vai se revigorar, inclusive mentalmente, né? Mas ela: não, eu tô tão cansada, vamos hoje não, né? Então assim, às vezes finge uma dor de cabeça para não estudar, porque estudar desconforta, né? Quem nunca fez isso, né? Finge que não viu alguém chato, né? Sabe aquele povo chato que você conversa ali uns assuntos nada a ver, né? Aí você tem que conviver com a pessoa, você finge que não viu, ou então entra numa loja, sabe assim? A gente foge, a gente dissimula mesmo, né? Aí se a pessoa vê a gente: ô fulano, não te vi, viu sim, mentiroso? Viu sim, mas você simulou, né? Simulou que não viu. Então a gente vai lá, pra fugir de uma situação desconfortável, a gente vai lá dissimular, né? Tá, outra coisa: curiosidade. Muita gente gosta de simular ações, simular vínculos, fingir, né, ter vínculos com pessoas específicas para fofocar, para poder maldizer, para poder rebaixar o outro, né, para plantar a sementinha da discórdia. Sabe aquele povo, né, que é mais preocupado, né, em comparar as pessoas, em causar intriga mesmo, colocar um contra o outro, né?
se divertir só para ver, dar aquela falsa sensação de poder de manipular as pessoas, de ver o circo pegando fogo e ela lá assistindo e falar assim, eu causei isso tudo, né? Nossa, olha o meu poder, olha a minha capacidade. Tem gente que simula vínculos com os outros, né? Finge ser assim, para esconder que quer fazer as pessoas ficarem lá de mal um com o outro, só por diversão. Tem gente assim. Então esses contextos todos faz surgir dissimulação, tá? Eu sei que eu não esgotei tudo, mas eu tentei pegar alguns mais comuns aí que a gente pode observar no dia a dia. Agora vamos para a parte boa, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que eu faço com isso, né? Vamos falar da parte boa. Vamos falar de ponto por ponto, né? Primeiro ponto. Como é que eu lido com isso? Com relação àqueles interesses lá de disputa, do cargo, não sei o quê, e interesses em geral ali, você precisa saber identificar o que a pessoa quer, entendeu? Você tem que ter um pouquinho de percepção, um pouquinho de malícia, para poder entender, assim, tipo assim, mas a pessoa não é de ficar me ligando, não é de vir aqui em casa, veio do nada, né? E aí, o que ela tá querendo, né? Tá próximo do almoço. Ah, já sei, ela tá precisando comer, tá com fome. Então, beleza, vai lá. Fulano, come aí, ó, pra comer, não tem nada não. Lida numa boa, entendeu? Não se ressente por isso também não. A pessoa tá precisando comer mesmo, né? Vamos dar um prato de comida. Então, dá o que a pessoa quer. Oferece o que ela tá precisando, né? Porque não tem nada de errado com isso. Identifica o interesse dela e atende esse interesse, né? Não seja uma fonte de bloqueio para a pessoa atingir o que ela quer, porque isso vai ficar pior às vezes, né? A pessoa vai falar mal depois, sei lá, qualquer coisa assim, né? Então, não seja um bloqueio para o interesse da pessoa quando esse interesse for possível de você atendê-lo, tá? Se não for possível, paciência, né? Tenta conversar, negociar e explicar as coisas. Outra coisa, com relação àquelas pessoas que têm um prazerzinho da vingança, né? Aquela pessoa que gosta de pisar nos outros porque sofreu uma injustiça na vida de alguma forma, seja sincero, seja honesto sempre, né? Se você tá lá, vamos lá, fez um vínculo com alguém, sei lá, né? E aí você tá, a pessoa tá criando expectativas com esse vínculo. Seja sincero, fala, desculpa, mas eu não vou poder te atender, eu tô percebendo que você tá ficando muito empolgada ou muito empolgado com a nossa interação aqui e tal. Enfim, tenta descrever como é que a outra pessoa tá e traduz mesmo, assim, o que tá subentendido, né? Fala, não, desculpa, mas não vai rolar, entendeu? Não é assim, eu tô percebendo, eu só tô colocando o pé no chão aqui pra gente não ficar imaginando e fantasiando demais. Depois você fica chateada comigo e depois vai querer, né, ficar me tratando mal aí de alguma forma e tal. Então, seja aberto, seja sincero, fala qual é o seu objetivo e tenta falar qual que é a sua percepção do objetivo do outro também, sempre, né? E haja em conformidade, seja coerente, né? Porque assim, como nós estamos falando de um tema sobre hipocrisia, né? A gente está tentando falar sobre os aspectos, os pormenores da hipocrisia, para você não ser igual, né? Para você tentar qualificar as suas relações fora desse contexto, porque quem é que vive com qualidade com pessoas hipócritas, por exemplo? Ninguém, né? Então, a gente gosta de viver com pessoas de verdade, não é assim? Se a gente gosta de viver com pessoas de verdade, eu também tenho que ser de verdade. Eu não tenho que ser de mais ou menos, né? Não tem que fazer de conta, tem que ser de verdade. Então haja igual. No prazer da vingança é isso, seja sincero e honesto, abra o jogo, tá? Terceiro ponto, se safar da punição, né? Quando a pessoa tá lá querendo fugir de uma punição porque ela fez algo errado, tenha coragem, seja forte, aguenta a pancada de você admitir que fez um erro e a pessoa fica brava com você, ou brava com você, né? Tipo assim, para as mulheres também faz sentido, né? Tipo assim, vira homem. Até para as mulheres a gente tem que falar isso, né? Às vezes, vira homem. Né? Porque assim, tem que ter firmeza, né? Tem que ter um pouquinho de firmeza diante de certos erros que a gente comete. E comete mesmo. E tudo bem, a gente é ser humano, pelo amor de Deus, né?
se safar da punição, seja firme ali. Não, fiz mesmo. Tá, fiz. Tá tudo certo com isso. E com relação ao outro ponto, né? Que quando a gente está dissimulando lá, porque a gente está querendo fugir do desconforto, o que a gente precisa? De colocar em prática uma sabedoria milenar, assim. Qual seria essa sabedoria milenar? Saiba tirar benefícios daquilo que te incomoda. Sabe aquela frase de todo mal Deus tira um bem? Você também consegue, né? Porque assim, tudo bem, exercício físico incomoda, mas tem um benefício, né? Você encontrar com uma pessoa que você não gosta, incomoda, mas aquela pessoa é como se fosse uma cidade. Ela tem uns pontos turísticos interessantes que você pode explorar nela. Ela não tem só beco escuro para você ficar lá com medo, transitando nesses lugares perigosos de dentro da alma que existe na pessoa, entendeu? Então, saiba explorar os pontos turísticos que as pessoas têm, né? Tome iniciativa para tirar o proveito das pessoas que você convive e que você não gosta, ué. Às vezes você não tem opção, então precisa saber tirar proveito. E da curiosidade, daquele aspecto das pessoas curiosas, que gostam de ver o circo pegar fogo ali, né? O trem pegando fogo mesmo. E ela ter aquela sensaçãozinha de eu que causei isso aqui tudo, né? Tenha uma vida em que você possa ser aberto, do tipo assim, admita mesmo que você fez, né? Prevaleça com a verdade. Porque se a pessoa gosta de fazer o circo pegar fogo, ela vai colocar uns contra os outros, jogando informações que você às vezes fez mesmo, e você tá tentando, não fala disso não, deixa falar, entendeu? Ah, fulano, você falou tal coisa do fulano, falei mesmo. Cadê o fulano? Deixa eu falar na cara dele, entendeu? Porque aí não fica que ele disse que não disse, né? Você fala verdades duras que machucam as pessoas. Falo mesmo. O que é que você está querendo me dizer? Você não está querendo ouvir mais? Então eu paro de falar nada não. Mas eu falo o que eu penso, né? Então assim, seja aberto, esteja sempre com base na verdade, porque isso não vai dar motivo para ninguém falar. Se a pessoa falar, você vai lá e confirma. Realmente fiz mesmo. Você está querendo o quê? Contar para os outros que eu fiz isso? Pode falar, eu também falo, eu também confirmo e faço de novo. Se quiser eu faço de novo. Entendeu? E aí a gente vai aprendendo a sair um pouco dessa vida de dissimulação. A gente vai aprendendo a viver um pouco mais dentro do aspecto de ser realista, pé no chão, né? E não criar essas fantasiazinhas que a gente fica criando de eu sou uma pessoa, não sei o que. Não, às vezes você dá umas escorregadas feias mesmo, né? Tá tudo certo, todo mundo é ser humano, desde que você se corrija, levante a cabeça, bola pra frente, olha para trás e fala, não faço mais isso, e pronto, acabou, resolvido o problema. Seria mais ou menos isso. Então, para finalizar, eu queria finalizar estimulando reflexão. Perguntas para vocês e para mim também, tá? Essas perguntas eu já me fiz, tá, gente? Você dissimula? Você sabe dizer em que você dissimula? Por que você dissimula? É por interesse? Você está disputando alguma coisa? É por medo de uma punição, de uma perca, de um desconforto? Você tem um prazerzinho na maldade? Você gosta de predicar, de vingar das pessoas, fazer a pessoa comer o pão que o diabo amassou só porque você viveu algo e você faz de conta que é amigo da pessoa para ir lá e dar uma pisada nela? Você é curioso? Você gosta de fofocar da vida alheia? Se faz de amigo para ficar sabendo da vida do outro, para poder ir lá contar pro outro, que conta pro outro, conta pro outro, conta pro outro? Você gosta disso? E você é uma pessoa que está disposto a sacrificar sua vontade em ser dissimulado ou dissimulada para poder viver na verdade, ser honesto, sincero, verdadeiro mesmo, né? Ser aquela pessoa que aguenta o tranco da realidade nua e crua na sua frente? Você é essa pessoa? Você quer ser de verdade? Ou você quer fazer de conta, viver no mundo de conto de fadas, né?
Alice no País das Maravilhas, né? O Fantástico Mundo de Bob. O que você quer da sua vida? Essa é a estimulação reflexiva que eu gostaria que você pensasse sobre. Porque esse ano vamos falar muito sobre essas atitudes aí, para poder a gente conseguir de verdade estimular o desenvolvimento pessoal com escolhas. Tenho que refazer as escolhas de minha vida e pensar sobre elas, ver as coisas, ajuda muito, muito mesmo. Certo, galera? Então, beleza. Eu acho tão interessante as lives, vocês ficam caladinhos, vocês não falam nada, não interagem, não conversam, não riem. De vez em quando um outro arrisca um comentário. Dúvidas, pessoal? Vou repetir os recadinhos do começo, tá? Sexta-feira, 9 horas, temos live da zoeira. Nosso Master Coacheleiro amoroso estará de volta. Ele vai conversar com vocês. O Johnny Joggins Balboa. Esse é o nosso Master Coacheleiro amoroso. Ele vai falar sobre o tema. Não sei se caso ou se compro uma bicicleta. O que eu vou fazer, né? E ele vai querer participação de vocês. Vocês vão solicitar participação e ele vai chamar vocês para poder dar conselhos. É um coacheleiro amoroso, né? Coacheleiro amoroso. E a live da zoeira. Então, esteja presente. Convido o pessoal. Quem você acha que está precisando casar ou comprar uma bicicleta, vamos lá. Essa live vai ficar disponível aqui no Instagram por 24 horas. Depois eu coloco ela no YouTube, tá? Compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar do que a gente conversou aqui hoje, certo? E a frase do dia eu vou disponibilizar no feed, galera. Marca alguém lá no feed, convida ela lá para poder participar da live, né? De sexta-feira, de segunda e de quarta. Segunda, quarta e sexta agora as lives, mudaram os dias, tá? E é isso. Esse povo que tá com dificuldades amorosas é complicado, né? A gente vai falar bastante sobre essas questões aí ao longo do ano, né? Relacionamento amoroso também, porque hoje em dia casamento não dura quase nada, né? As pessoas estão mais propensas a separar do que se manter compromissado com alguém, né? Que bom, Sheila, fico feliz. Às vezes a gente faz isso mesmo, né? Todo ser humano uma vez ou outra já fez isso na vida, né? O importante é a gente tentar aprender a lidar com isso, pra gente não precisar fazer dessas coisas, né? Pessoal, é isso. Então fico feliz pela presença de vocês, tá? Sexta-feira temos a live da zoeira, estejam presentes. Eu sei que esse Instagram às vezes vai falar coisas que vocês não vão gostar de ouvir, tá? Mas eu não tô preocupado com isso não. O importante é vocês, né? Nós, estou inserido no processo. A gente amadurecer, a gente crescer, né? De se desenvolver de fato, né? Repensando as nossas escolhas de vida. Tá certo, pessoal? Fiquem com Deus, um grande abraço, até sexta-feira na live da zoeira. Chama o povo, um abraço.